Um, dois, três, testando. Fala, Profissa! Aqui quem fala é Matheus Williams. E Guilherme Williams, está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. Sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje é sobre geografia e estamos, eu acho que é a primeira vez, com duas convidadas. É a primeira vez que a gente tem o sexo feminino aqui representando 100% da bancada dos convidados. Uma representação forte hoje, hein? E a gente vai bater um papo muito bacana com elas aqui hoje. Então, vou começar apresentando. Ela, formada em Geografia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, atua em sala de aula desde o terceiro semestre da faculdade. Professoras dos colégios Dom e Buarque de Gusmão, que ficam na região metropolitana de Recife, também produz aulas online no Espaço Geográfico. Com vocês, Gabriele Andrade. Fala mais de você, Gabriele. Olá, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer enorme. Nunca fiz algo parecido, então é um desafio, mas tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para contribuir. E estou muito feliz. Grata demais pela oportunidade. Vai ser massa. E temos ela, bacharel, licenciada e mestra em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambiental da UFG. Durante a graduação, participou do PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, estagiou em periódicos de geografia, como Boletim Goiano e Terra Livre, foi monitora no Colégio de Aplicação da UFG, tem experiência docente nas escolas públicas de Goiânia, das redes municipal, estadual e federal, CEPAI, UFG e IFG, tendo atuado no ensino fundamental, ensino médio, EJA e ProEJA. Atualmente é docente efetiva desde 2013 no IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no campus de Lusiânia, onde trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Com vocês, Luísa Machado. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Guilherme já falou aí quase tudo da formação, mas é isso, estamos aqui para bater um papo sobre geografia. Muito bom. Então vamos para a nossa entrevista, porque senta que lá vem história. A gente geralmente associa a profissão do geógrafo muito à questão do professor, né? Porque é a maior vivência que eu acredito que as pessoas tenham com o título, né, propriamente dito. A pessoa que faz geografia é o meu professor de geografia. Então, assim, já fica a pergunta. Todo mundo que faz geografia vira professor? Não, nem todo mundo que faz geografia vira professor, né? E aí, quando você cursa geografia, você tem 3 opções profissionais. Você pode, sim, se licenciar, fazer geografia, e isso vai te habilitar para dar aula no ensino básico, né? O ensino fundamental e médio. Você pode ser, né, fazendo o bacharelado, ser um geógrafo técnico, né? E, por fim, você pode seguir a carreira acadêmica na pesquisa. E aí, para isso, além, né, ou da licenciatura do bacharelado, você tem que ainda prosseguir fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Existem geógrafos que trabalham com planejamento urbano, com análise ambiental, e a grande maioria, eu acredito, que trabalham ensinando mesmo. Aqui na realidade de Recife, né, a maioria dos geógrafos que eu conheço trabalham ensinando ou com pesquisa na universidade. Legal. E aí, assim, quando a gente fala, né, vocês falaram dessa questão de trato com o ambiente, né, com a urbanização, vamos dizer assim. Então, existe concurso para geógrafo? Existem vários concursos públicos. O geógrafo, né, o bacharel em geografia, ele pode trabalhar como técnico tanto no setor privado quanto no público. No setor público, a gente encontra, assim, concursos na área do INCRA, nas agências de energia elétrica, né, tanto a Agência Nacional de Regulação, quanto também as companhias estaduais, né, tipo Eletronorte, a CELG em Goiás, né, a SEB em Brasília. Eu cheguei a fazer concurso para a SEB, só que na época era uma vaga só, eu fiquei, né, não consegui o primeiro lugar, então não entrei. Mas também a Petrobras, a Transpetro, né, FUNAI, o Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, o Departamento de Minas e Energias. Só tem uma grande questão, gente.
são várias áreas, a gente chega a ver mais de 20 lugares assim na União que tem possibilidade de concurso, mas é sempre assim, uma vaga, 2 vagas. Então, é extremamente concorrido serviço público para o geógrafo técnico, né? Para o profissional de geografia com bacharelado. Certo, então a pessoa já tem que pensar, se ela tem esse foco, gosta de geografia, tem uma tendência a fazer geografia, mas quer ir para o concurso público, ela já tem que ter ciência que ela tem que buscar ser, assim, destaque ali, tá estudando forte para alcançar essa uma vaga, né? Muito, porque aí a gente tem inclusive um destaque das grandes universidades, os melhores cursos de geografia, vai acabar levando esses melhores alunos para fazer concurso no Brasil inteiro. Então, assim, você tem uma concorrência muito qualificada em todo o território nacional. Tem uma característica que eu lembrei aqui agora para os concursos que o geógrafo está habilitado, é que tem vagas específicas para geógrafo e tem vagas que são assim, que o geógrafo também pode concorrer. Então, existe, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA é um concurso que exige nível superior, ele não exige só uma especificidade. E aí, além de concorrer com geógrafos, você vai concorrer com advogado, com engenheiro, e aí a concorrência é também com outras profissões em concursos que têm essa vaga ampla, né? Que não é só específica. Isso, na área de licenciatura, a gente consegue dar aula com a graduação e licenciatura, e aí as vagas aumentam um pouco. Eu fiz recentemente um concurso para o município do Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, e aí foram 20 vagas, se eu não me engano, para o profissional com licenciatura em geografia. Então, aí as vagas já aumentam, mas aí quando você pensa que a graduação é suficiente, você se engana muito, porque os profissionais, assim como ela falou, são tão qualificados no Brasil inteiro, que a gente que saiu da graduação recentemente quase que não tem como competir com essas pessoas, porque tem pessoas com doutorado dentro desse concurso, né, concorrendo a essa vaga, e aí a pontuação que eles ganham por ter mestrado e doutorado acaba cobrindo muito a pontuação de quem só tem graduação, mesmo que a gente tenha tirado uma nota alta na prova. Então, acaba que fica restrito mesmo. Aí fica ainda maior, então, nessa concorrência no caso, né? Justamente. E aí vai em quem se dedica mais a estudar o programa do concurso, né? Sim, Luiz, mas aí assim, por exemplo, esse no caso do geógrafo que ele tem a vertente voltada para o bacharel, mas na licenciatura, aí no caso os concursos seriam para se tornar professor. Exato. Aí a gente tem os concursos, né, dos municipais, das secretarias municipais, estaduais, e os concursos federais, né, que seriam os institutos, as universidades, né, institutos de pesquisa, que precisam de professores, né, de geografia. Para dar aula, você só precisa da licenciatura. E para você trabalhar como geógrafo profissional, você precisa, além do título de bacharel, estar registrado no CREA. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele também é o de Geografia, né? Tem mais uma série de outras profissões. E quem dá autorização, né, para a gente trabalhar como geógrafo é justamente o CREA, ele que vai autorizar a carteirinha, né, do geógrafo. Entendi. Mas aí, Gabi, me tira uma dúvida então. Se precisa do CREA, mas o CREA é só para o bacharel, é isso? Isso, exatamente. E aí muita gente, infelizmente, fica para trás, né, nesse processo. E aí, assim, se a gente precisasse separar, distinguir bem a área de atuação do bacharel para licenciado. O licenciado, a gente ficou claro que ele vai para a sala de aula, né? O foco é a sala de aula. E o bacharel, qual seria essa área de atuação dele? A geografia ela é uma ciência que vai estudar a correlação de componentes e processos do espaço geográfico. E ela é a única ciência que vai juntar, então, as ciências sociais e as ciências naturais.
a gente costuma dizer que ela é uma ciência de síntese, né? Então, eu vou trabalhar com todos esses elementos. Então, eu vou trabalhar com os elementos físicos, né? Biogeográficos, antropogeográficos, né? E a geoeconomia, por exemplo. Então, como geógrafa, eu consigo fazer, né? Reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas que geralmente têm a ver com as repercussões da ação antrópica, né, do que os seres humanos fazem na superfície do planeta, o que é produzido a partir dessas relações antrópicas. A gente também pode pensar na aquisição de dados, né, os dados, tanto os dados ambientais, físicos, geologia, solo, relevo, clima, vegetação, como também os dados sociais, culturais, né, econômicos, políticos, e o geógrafo ele vai trabalhar com tudo isso. Alguns geógrafos eles vão se especializar em algumas dessas sub-áreas, mas o grande diferencial da geografia é a gente fazer essas relações. Por quê? Quando você pega o saber da economia, ela está focada só na economia. Mas como que a economia ela interfere no meio ambiente? Por exemplo, a degradação da Amazônia. Ou, por exemplo, né, a poluição, né? A economia vai lá e fala, vamos abrir um parque industrial, mas qual é o impacto disso no meio ambiente? Ou qual é o impacto dessas indústrias, desse parque, para uma comunidade, para uma população, mesmo para a cidade, né? Isso vai gerar um impacto de mobilidade diferente, vai precisar de mais estacionamento, vias mais largas, né? Então, o geógrafo ele vai trabalhar nisso. Tem uma parte muito específica da parte do trabalho do geógrafo, que é a parte de geotecnologias, que é uma coisa, inclusive, né, que hoje ninguém mais foge disso. E aí a gente entende a geotecnologia como saberes espaciais aplicados a essa tecnologia. Então, desde o GPS aos sistemas de informação geográfica, né? E aí as imagens de satélite, a aplicação de questionários online com referenciais espaciais, né? E aí, produzindo gráficos, tabelas e mapas e análises disso tudo que eu já comecei a apontar para vocês. Então, ou seja, é uma ciência extremamente multidisciplinar, né? Então, quem acha aí que eu não gosto muito de matemática, não gosto de cálculo, não gosto muito de sociologia, sei lá, não tem por onde fugir, não. Porque aí é uma interface cabulosa. Exatamente. Eu acho que ao mesmo tempo que é uma síntese, tem uma complexidade grande assim por trás disso, né? Porque, como Luísa falou bem, é uma inter-relação muito grande entre essas áreas do conhecimento. Recentemente, acho que vale contar aqui a experiência, recentemente eu dei uma aula sobre desmatamento. E nessa aula de desmatamento a gente falou sobre o INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que acaba vendo esses índices de desmatamento no Brasil. E a gente falou um pouco de política dentro desse assunto de desmatamento, falou um pouco de economia também, e uma mãe veio me questionar se a aula era de geografia ou de política. E eu disse, meu Deus, será que eu não posso relacionar uma coisa com a outra? E a geografia tem muito isso, e eu não sei se Luísa se identifica, mas praticamente todos os assuntos que você vai falar com seus amigos, a pessoa olha para você e faz, a Gabi sabe porque ela faz geografia. Muito. A ideia da geografia é usar justamente todos os elementos, componentes, processos, né, da superfície do planeta, nessa interação seres humanos-natureza, para entender como que essa interação, né, gera a realidade que a gente vive. E de uma maneira crítica, tá, gente? Ainda tem esse elemento para você inserir, né? Porque definitivamente não é produzir mapa, né? Vai, muito além disso. Porque tem muita coisa. É política, é economia, é natureza, é bioma, tudo a gente tem que saber. Mas é incrível ao mesmo tempo. Se você tem que ir a fundo em muitas disciplinas, você não tem para onde fugir mesmo, né? E eu acho que foi muito por onde começou, né? A nossa experiência, né? A nossa vivência foi muito, com o professor de geografia, né? Então, acaba que você não consegue ver essas coisas todas. Então, esse papo tá muito bom por isso. Pra gente todo mundo tá aprendendo muito aqui, né? E aí, surge a pergunta assim, na geografia existe pesquisa em campo ou ela é voltada apenas para a teoria?
Com certeza. Na universidade mesmo, a gente faz muita viagem de campo. E acho que é o que traz mais significado para a gente no curso, né? Porque a gente, até o próprio aluno, ele aprende muito na prática. Então, quando a gente vai para o campo, aprender na prática, trabalhar na prática, faz a total diferença. A gente teve na graduação mesmo campos de dormir em assentamentos, né? Do pessoal do Movimento Sem Terra, de dormir em lugares de comunidades quilombolas. Então, são experiências muito incríveis que fazem a gente, na prática, fazer o nosso trabalho como professora de geografia, como geógrafos, de maneira muito mais efetiva. E, assim, é muito mais legal você, né, ir lá na prática, conhecer a Chapada dos Veadeiros, que aqui a gente que está pertinho, essa é uma realidade bem legal e próxima, né, do que ficar falando isso só em sala de aula mostrando slide, né? Então, assim, é um momento, assim, que ao mesmo tempo você sai daquelas 4 paredes da leitura e vai mesmo ver na prática como que funciona o que foi estudado. Eu tenho o costume de fazer com os meus alunos, eu dou aula para o ensino técnico no Instituto Federal, e no primeiro ano a gente estuda muito geografia física, né? Então, no primeiro ano, depois da gente estudar, né, geologia, solos, geomorfologia, climatologia, todos os elementos da natureza, eu levo eles para a Chapada dos Veadeiros. Até os últimos anos, né, não foi possível, mas é quando eles conseguem materializar o que foi visto em sala de aula, né, e de fato consolidar os conhecimentos. E quando, por exemplo, quando você está tratando, né, região do Cerrado, né, Centro-Oeste, você tem bastante coisa que é muito bacana. Agora, eu imagino, assim, que a experiência, no caso, né, da Gabi, tem outros aspectos, porque, cara, muita gente fala assim, o Nordeste é local de praia e calor. Aí você vem para o Pernambuco, aí você tem região que chove, região que faz frio, região que é sertão seco, região que tem praia. Então, assim, tem uma infinidade, isso quando você está falando só em relação de clima. Imagina essa imensidão de informação e conteúdos que tem ainda associado à geografia. Total. Eu conheci um engenheiro do Banco do Brasil, do Rio Grande do Sul. E aí ele veio para cá e ele estava bem pertinho aqui da praia. E aí ele falou assim, não porque aqui no semiárido, né, aqui no sertão, onde a gente tá. Aí eu disse, não, mas a gente não tá no sertão. Aí ele, mas o Nordeste a maioria não é sertão? Mas a gente não, aqui o litoral a gente não chama de sertão, né? A gente chama mais da zona da mata, né? Essa parte mais próxima ao mar. E aí ele ficou, meu Deus do céu, tipo, achando que o Nordeste era inteiro sertão, falando da vegetação como se aquela região fosse a Caatinga. E eu disse, meu Deus do céu, como as pessoas às vezes estão distantes mesmo, né? Assim, de entender como funciona o Nordeste. Ô, Gabi, esse aí matou a aula de geografia. A importância, né, do professor de geografia nesse momento. A geografia não pode morrer, né? Pelo amor de Deus. Então, para aquelas pessoas que pensam assim, nossa, eu odeio matemática, acho que vou fazer geografia. O que vocês podem falar para os ouvintes? Se deu mal. Olha, esse é um pensamento recorrente entre os alunos de geografia, assim, a gente ouve, né, algumas pessoas falarem isso. Eu não tenho tanta afinidade com as exatas, né, de maneira geral, mas é verdade, acontece que muita gente procura geografia pensando que vai estudar só a parte de humanas, né, e pelo contrário, a gente vai ver geografia, dentro da geografia a gente vai ver matemática, na demografia, né? Na produção de mapas, que é toda uma linguagem matemática também, né? Na climatologia, então, toda a medição de chuva, temperatura, né? Vão ser com parâmetros estatísticos, com média, desvio padrão, teste de tendência e por aí vai. Na geomorfologia, para entender os movimentos de massa, relevo, né? Bacias hidrográficas, também vamos utilizar matemática. E a geotecnologia também, né? Para trabalhar com as geotecnologias, a geolocalização também vai pela linguagem matemática. E só uma curiosidade, a geografia, ela começa, o pensamento geográfico, ele começa lá na Grécia, né? Com os filósofos. E boa parte desses filósofos eram matemáticos também.
né? Então, se a gente pega o Eratóstenes, que foi um filósofo e matemático, o primeiro que se autoproclamou geógrafo, que ele é o cara que vai fazer a primeira medição do planeta, né, da circunferência, ele era matemático. Estamos falando de Grécia Antiga, galera. Só para um parênteses, estamos falando de Grécia Antiga, tá? Exatamente. O Eratóstenes viu a circunferência da Terra. Vocês estão ouvindo isso? Faz sentido falar de Terra plana há quantos anos atrás? Eratóstenes está falando de quanto tempo atrás? A gente está falando aí de antes de Cristo, né? Mas antes do Eratóstenes, o Aristóteles, gente, ele já tinha argumentos da esfericidade da Terra, que pela sombra da Terra na Lua, nos momentos de eclipse, e pela variação da altura dos astros, né, das estrelas, dos corpos celestes, ele já tinha todo um argumento fundamentando a esfericidade da Terra também. Então, a altura, né, esfericidade, tá tudo aí desde a Grécia Antiga. Pois é, se você acha que você vai entrar no curso de geografia e fugir da matemática, pare com isso, porque até eu fui nessa onda. Eu disse, não, vai ser pouca matemática, eu não vou ver tanta, não. Quando tiver matemática, eu corro, mas não tem pra onde correr. É a cadeira obrigatória, tem que pagar. Cartografia, economia. Inclusive, tem gente que deixa essa cadeira para o final do curso, de tanto medo que o pessoal tem dessa cadeira, mas dá certo. Quem já tem algum interesse pela geografia, alguma coisa assim, já pode começar experimentando alguma coisa do que seria. Tem uma Olimpíada de cartografia que acontece para o ensino básico para o Brasil inteiro, que apesar de ser, né, para alunos de ensino básico que estão estudando geografia, ela é de matemática de cima e embaixo, né? Então, assim, é uma Olimpíada muito difícil, muito concorrida e que vale a pena conhecer. Quem não conhece tem que procurar. E ela acontece a cada 2 anos. Aconteceu ano passado, agora 2021 ela deve ocorrer novamente. Legal, legal. Então galerinha, para quem está ouvindo aí, não adianta querer fugir da matemática. Sim, faz sentido. Não, a geografia não se resume só à cartografia, mas ter essa compreensão matemática também da realidade, dos processos, ajuda muito. E tem a Olimpíada de Geografia também, né? Aí são diversos conhecimentos, que nem esses que a gente já falou no começo, né? De todos os elementos e processos da superfície do planeta, né? E aí, assim, o que dizer sobre Milton Santos? Isso, ele é maravilhoso, acho muito válido a gente comentar sobre ele aqui, porque a gente está num período onde a pauta de racismo tem sido muito, muito discutida, né? E a gente vê um geógrafo, considero assim, né, por ele ter feito doutorado, ele vê alguém tão incrível, um cientista tão incrível como ele, sendo preto, baiano, nordestino. Acho que se a gente fosse olhar com os olhares de algumas pessoas, seria a pessoa mais improvável para ser tudo que ele foi. E aí ele dá um tapa na cara da sociedade, né? Quando ele conquista tudo que ele conquistou, quando ele dá aula pelo mundo inteiro e como ele nos inspira, assim, a correr atrás, né, daquilo que a gente sonha e trazer uma visão mais crítica desses processos, principalmente de globalização, que para muitas pessoas é sempre muito positivo. E ele consegue trazer uma crítica incrível em todas essas obras que ele escreveu. Então, sou muito fã do Milton Santos, ele é incrível. O Milton Santos, ele é o maior geógrafo brasileiro que a gente tem, né? Inclusive, ele é considerado o maior cientista negro brasileiro, né? E tem uma curiosidade muito legal que o Milton Santos, ele vai produzir 40 livros de geografia, né? Ele vai receber 20 títulos de doutor honoris causa por universidades do Brasil e do mundo. Ele vai receber um prêmio que até hoje nenhum latino-americano recebeu, que é considerado o Nobel da Geografia, que é o prêmio Vautrin-Lud. É um prêmio que a Academia Francesa dá, né? É um prêmio internacional. Mas ele não era formado em geografia. O Milton Santos era formado em direito. Mas ele vai se enveredar pela pesquisa geográfica. Ele tem uma paixão muito grande por isso. Ele relata em algumas entrevistas que o professor dele desperta isso nele. O professor lá do ginásio, eu acho, assim. E aí ele começa trabalhando como jornalista
E depois ele começa a fazer pesquisas e ele vai dar aula também na PUC, na Bahia. Depois ele vai para a Federal da Bahia, mas aí quando vem a ditadura ele se exila na França. E aí ele faz o doutorado antes do exílio dele em Estrasburgo, na França. E aí o doutorado dele é em geografia. E toda a produção dele é muito importante porque ele trabalha dentro da epistemologia mesmo da ciência, da filosofia da geografia. Então, ele vai construir vários conceitos e desenvolver eles, e por isso que ele é o maior geógrafo que a gente tem de reconhecimento internacional. Ele vai trabalhar com conceitos de espaço geográfico, de lugar, de paisagem, né? E ele é muito reconhecido pela crítica que ele fazia do processo de globalização. Inclusive, ele tem uma fala sobre essa questão do racismo que a Gabi coloca, que ele vai dizer que a luta dos negros ela só vai ter eficácia quando realmente todos os brasileiros forem envolvidos nela, né? Então, não cabe só aos negros fazer essa luta, e ela tem que ser feita, sobretudo, por todos nós. Não, mas aí você está envolvendo política e isso não tem nada a ver com geografia, não. O que você está falando de política, né? E assim, a política, ela é muito presente na geografia, né? A gente vai ter a geografia política, mas a gente também vai ter um conceito paralelo desenvolvido, que é a geopolítica, né? Que vai trabalhar justamente, né, as relações de poder, as relações do Estado, né? Como que os estados nacionais eles se relacionam. E assim, não tem como falar de geografia sem falar de política, mesmo quando a gente está falando de Amazônia, né, Gabi? Não, isso, pelo que vocês colocaram, isso vai esbarrar inclusive em relações diplomáticas, porque se você está lidando com espaços geográficos, né, então, considerando, sei lá, o Brasil um espaço geográfico e qualquer outro país vizinho é outro espaço geográfico, e a galera da geografia lá está discutindo outros aspectos, em algum momento você esbarra nesse tipo de assunto, né? Inclusive, a prova para você entrar no corpo diplomático brasileiro, você tem que estudar muito, né? Literatura, história, legislação, mas você tem que estudar muito geografia também. Então, muita gente faz geografia para depois tentar também a prova do Instituto Rio Branco. O geógrafo, dentro da sala de aula, o quanto de autonomia ele tem para lidar com determinados assuntos que tangem a geografia, como a gente já conversou? Eu acho que o geógrafo ele tem uma função muito massa nesse processo, porque a gente tem o Enem, né, como o principal método aí, praticamente, que todas as universidades utilizam para se ingressar nelas. E o geógrafo, ele tem esse poder, eu acredito mesmo, de inter-relação entre as disciplinas, que eu acho incrível. Então, como a gente tem uma prova, que eu acredito que é cada vez mais, né, contextualizada, é muito massa a gente poder fazer essa conversa, sabe, entre as disciplinas. E como a gente falou aqui um pouquinho antes, o geógrafo ele consegue fazer isso muito bem, porque ele vai passar um pouquinho sobre cada uma, né? Tem gente que, às vezes, quando eu estou no 6º ano, que a gente vai falar sobre alguns assuntos, e aí alguns alunos falam, professor, a gente já deu esse assunto em ciências. Ou você vai, sei lá, falar algo sobre a Segunda Guerra Mundial, e os alunos falam que estão vendo isso em história. Então, existe uma inter-relação que eu acho que gera uma propriedade muito grande, porque é o que a prova tem cobrado. Então, claro que eu não vou falar de história como um historiador vai falar, né? Eu não vou falar de biologia como um biólogo vai falar. Eu vou trazer a perspectiva do olhar geográfico. É sempre isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas fazem, professor, a gente já viu isso. Eu faço, não, mas você não viu com o olhar geográfico. O olhar geográfico é diferente. Ele vai trazer uma inter-relação, ele vai trazer um contexto entre essas disciplinas, que eu acho que isso gera pra gente uma propriedade muito massa, assim, sobre o que falar, sabe? Sobre como enxergar. E uma coisa que se cobra muito no Enem é redação. E a gente percebe que a carga horária de português é bem grande, não estou criticando isso. E você vê que a de ciências humanas é bem mais reduzida. E aí, como que você escreve uma redação, você tem um senso crítico bem construído pelas ciências humanas? Não estou criticando também as professoras de redação em português, mas as ciências humanas têm esse papel muito fundamental, né, para construir seres críticos, né, pessoas críticas.
E a geografia, eu acho que ela é incrível nesse sentido. Ela, de certa forma, é o que amarraria todas as referências que eles vão desenvolvendo no decorrer do processo de ensino, né? Eu consigo enxergar por essa perspectiva, com certeza. A Gabi falou do Enem, que é importantíssimo, né? Você conseguir dar condições para o aluno responder a esses processos seletivos, mas também tem a questão do cidadão, né? A geografia está preocupada também em formar cidadãos críticos que possam intervir positivamente na sua realidade. Por isso que é importantíssimo a gente tá sempre, independente aí do nível, né, da modalidade de ensino, o professor de geografia ele tem que estar muito atento a dar essas ferramentas para que o aluno possua condições de construir a crítica sobre qualquer processo, né? Ele entender por que ele está naquela sala de aula, naquela escola, naquela cidade, né? Se é um bairro periférico ou não, se é um país subdesenvolvido ou não. Então, toda essa leitura da realidade é a geografia que pode dar. Muito bom, Luísa. Inclusive, para você entender que a política não está distante da geografia, né? E que as disciplinas, elas não precisam estar necessariamente separadas. Mas que, enfim, acho que esse entendimento do espaço que a geografia traz e proporciona é algo incrível. Faz você ter uma visão mais holística da vida mesmo, né? Do mundo, da vida. Muito bom. Perfeito. Excelente. Então, fiquem com essa, para ter uma visão mais holística da vida. E ponto. Então agora a gente vai para aquele momento que talvez seja um dos mais aguardados pelo público, que é quando a gente vai responder as perguntas que foram feitas no box que a gente abre lá no Instagram, para que todo mundo participe sempre antes dos episódios. Então... Ei, tem uma pergunta. Roxane pergunta. Qual a contribuição da geografia em tempos de pandemia? A geografia tem muito para contribuir nesse momento de pandemia. Às vezes a gente pensa assim, é uma doença, então, né, a medicina só pode contribuir, mas pelo contrário, várias ciências podem contribuir. E a geografia, a primeira coisa que a gente pode fazer a partir da pandemia é a leitura de globalização. A gente às vezes pensa que a globalização só tem um lado positivo, é muito passado isso pra gente, né? A globalização é legal, é a integração, todo mundo integrado, fronteiras abertas. Essa imagem vendida, na prática, não é bem assim, né? Mas essa integração, ela existe com a evolução dos meios de comunicação e transporte. A circulação no mundo inteiro, ela fica muito mais rápida. E isso faz com que as doenças também circulem de uma maneira muito mais rápida, né? Então, essa circulação do vírus, ela é um produto também da globalização, né? Se não houvesse toda essa integração de transportes, né, essa facilidade que hoje existe para você sair da China e ir para a Europa, da Europa para o Brasil, demoraria mais, né, chegar o vírus aqui, como também espalharia, né, por um espaço muito menor dos territórios. Mas não fica só nisso, né? A geografia, ela pode fazer uma leitura da economia nesse período de pandemia, né? Como que a pandemia acaba impactando a economia. E aí tem uma coisa muito legal que, por exemplo, a gente estava falando de política agora há pouco. Algumas pessoas têm colocado o debate de que ou vida ou economia. E a geografia, ela vai trabalhar justamente na perspectiva de que economia é vida. A economia produz, gente, é a reprodução da sociedade. Então, ela é central nessa reprodução. Então, não tem como você falar, eu vou preservar a vida e deixar morrer a economia. Por quê? Porque as pessoas morrem de fome, sem salário. Então, são duas coisas que andam juntas, né? A reprodução da vida passa pela economia. E aí, a geografia ajuda, né, na leitura, como também no planejamento dessa economia em tempo de pandemia, né? Tem um geógrafo muito famoso também, o David Harvey, que ele já vem fazendo algumas análises nesses 6 meses aí de pandemia, e ele vai dizer que essa pandemia coloca em xeque também o nosso modo de vida, né? O nosso sistema
de produção e reprodução, que é o sistema capitalista. Então, ele vai colocar também as contradições do nosso estilo de vida, no que isso está levando, né? E aí a gente pode ir, gente, por vários subcampos da geografia, né? No Brasil, a gente está vendo a produção de mapas, o professor Raul Guimarães, da Unesp de Rio Claro, tem produzido mapas assim magníficos da dispersão do vírus pelo Brasil. Inclusive, o estado de São Paulo passou a utilizar os mapas dele. Além dos mapas, e aí ele trabalha especificamente com a geografia da saúde. E é muito bacana porque a geografia da saúde entende saúde enquanto uma reprodução do espaço vivido. A gente só pode ter saúde se essa reprodução do espaço vivido gerar qualidade de vida, né? Não é só a ausência da doença, mas é também toda uma qualidade de vida que o espaço tem que proporcionar para os seres humanos. E aí vai, né, Gabi? Porque aí a gente pode entrar na questão do turismo, né? Na questão urbana, como que essa circulação muda, os sistemas de informação geográfico que, né, montam bancos de dados, né, sobre número de casos, mortes, onde que elas ocorrem, as subnotificações. E aí a gente entende a dinâmica desse movimento pandêmico, né? Isso, e essa inter-relação revela pra gente tantos problemas sociais que eu enxergo. Um dos problemas, eu acho que é a xenofobia. Nesse processo de globalização, a gente consegue perceber que muita gente tem muita aversão assim, aos imigrantes, e eu conheço muitas pessoas que ficaram meio que achando que era um complô da China para destruir o mundo, né, com esse vírus. E a gente vê que esse processo de globalização ele também permite esse olhar das pessoas, ao mesmo tempo que é positivo em alguns aspectos, como a gente falou, é negativo nessa questão da xenofobia que vai acontecer. Vai se acentuando, né? Isso, que vai se acentuando. E quando a gente não tem o entendimento, né, que existem outros vírus que chegaram até a gente, né, lá com a chegada dos portugueses, e enfim, que vão circulando a partir desse processo de globalização, quando a gente entende mais essa perspectiva geográfica da inter-relação dos países, que a China também está ganhando horrores, né, com esse processo pandêmico, mas que está todo mundo sofrendo mesmo, porque a gente tem uma dependência econômica de outras nações. O olhar geográfico ele consegue trazer uma visão mais crítica para a gente e evita que a gente acredite em muitas notícias falsas, né? Quando a gente tem um olhar crítico, quando a gente tem um olhar mais aprofundado sobre algumas relações, principalmente para a geografia, a gente consegue ser mais cauteloso nas informações que a gente recebe. A Gabi falou uma coisa bacana da dependência, né? Dentro dessa lógica de integração dos países, a gente tem países que são desenvolvidos industrial e economicamente e outros que estão em subdesenvolvimento ou em desenvolvimento, né? Mas o legal é a gente ver tanto que é importante o país ter industrialização, pesquisa, educação, para no momento como esse a gente está produzindo material, por exemplo, respiradores, né? Equipamentos necessários, que está justamente colocado nessa relação de dependência que os países subdesenvolvidos têm dos países desenvolvidos. Bárbara pergunta, sempre gostou de geografia? Desde a época da escola? Eu não. Eu acho que até o primeiro ano do ensino médio eu não curtia muito geografia. Comecei a gostar no segundo ano, com um professor incrível que eu tive, Cristiano, e ele me ensinou a gostar da área da geografia que normalmente as pessoas menos gostam, que é a área de geomorfologia, a área de geologia, climatologia. Ele trouxe isso numa perspectiva totalmente diferente e me fez assim me encantar pela geografia, que foi a minha escolha, né, posteriormente para a universidade. Mas eu acho que isso é importante, mostra o quanto o professor é importante, né? Às vezes um professor, por olhar de uma maneira diferente, por trazer uma outra perspectiva, traz, acho que um brilho a uma disciplina que de repente você até rejeitava. Então eu passei a escola aí, acho que até o primeiro ano do ensino médio, tendo total aversão à geografia. No segundo ano eu comecei a amar e comecei até a ensinar para os meus amigos no próprio ensino médio. Então, não gostei sempre, né? A gente vai aprendendo a gostar, ressignificando muitas coisas nesse processo.
Eu também passei a gostar a partir de um professor, o Felipe Tarran, que era muito bom em uma análise crítica, né, dos processos geográficos. Além de desenhar, assim, gente, no quadro, mapas, perfeitamente. Eu ficava, assim, apaixonada pelos desenhos que ele fazia no quadro. E assim, eu fui me apaixonando também com o tempo, né, pela geografia. Isabela pergunta. Geografia e pensamento crítico combinam? Tava ouvindo essa, hein? Sempre tem alguém que já está ouvindo o programa, com certeza. Tudo a ver, né? Eu acho que é o principal da geografia é conseguir fazer essa leitura crítica de todos esses componentes e processos do nosso planetinha. Vocês vão perceber nas minhas falas que eu procuro muito levar o conhecimento que eu aprendi com a geografia para todas as áreas da minha vida, né? E eu acho que esse é um papel muito importante que a geografia e que a educação tem. Ensinar o estudante a olhar, né, as situações em que ele é inserido de maneira crítica. E a partir do momento que você consegue integrar, né, e fazer essa conexão entre as demais áreas do conhecimento e as demais áreas da vida, que é algo que a geografia faz com muita excelência, você começa a trazer essa visão crítica para as situações que acontecem na sua vida também, né? Então, eu acredito que a geografia está totalmente associada a esse pensamento crítico, não só com relação à própria geografia, mas se torna um ato de ser crítico com relações que acontecem nas suas relações até interpessoais mesmo, com seus comportamentos, com comportamentos de outras pessoas que você está se conectando. Então, eu acho que está totalmente ligado esse pensamento crítico, e não só no âmbito científico, né, mas no âmbito da questão do relacionamento pessoal mesmo. Então, gente, sou suspeita para falar, para mim, geografia é incrível e a geografia está inserida em tudo que eu vivo e faço. Helena pergunta, licenciatura ou bacharelado, o que fazer? Tem que fazer o que gosta. Quem gosta de dar aula, faça licenciatura. Porque, assim, de fato, a sala de aula é muito pesado, né? Você tem que estudar muito. Como todo mundo sabe, a gente acaba sempre levando algum trabalho para casa. Dependendo de que tipo de aula você gostaria de dar, tem lugares específicos, né? Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar com crianças menores, você vai para o ensino fundamental. Se você já gosta de adolescentes, vai para o ensino médio, né? E se você gosta mesmo, né, da universidade, da pesquisa, de produzir conhecimento geográfico e passar isso para, né, para geógrafos em formação, você vai para a universidade. A gente tem também os institutos federais, que é onde eu trabalho, que dá a possibilidade de, como nas universidades, além da aula, você poder fazer pesquisa e extensão. Então, é um lugar que você consegue juntar as duas né, possibilidades da geografia, fazer pesquisas e extensão e aula. Mas se você não gosta de sala de aula, é melhor não ir, né? E aí, assim, ir para campo e pesquisa, né, de mercado, pesquisa de solo, de relevo, de clima. Tem muita área, então o melhor é fazer o que gosta. Eu concordo, muita gente acaba indo para a licenciatura pela maior oportunidade de emprego, né? Mas acaba realmente se frustrando, né? Às vezes eu acho que o ensino, a educação, ela envolve muito afeto e muito carinho. Então eu acredito que se você quiser ir para esse âmbito da licenciatura, que é o que eu tenho propriedade para falar, você tem que realmente gostar, né? Você vai estar lidando com pessoas. E como a Luísa falou, minha gente tem que estudar muito, porque tem umas perguntas que vêm, não sei da onde, que você faz, meu Deus do céu. Então precisa se aprofundar, nunca para de estudar, nunca, e tem que gostar. Mas se você tiver paixão pelo que você faz, vai ser massa. E uma coisa que o professor tem, que eu acho incrível, é a capacidade de se reinventar, né? A gente está vivendo aí esse processo de pandemia, e quantos professores não sabiam manusear também a internet, né? Os recursos digitais, e tiveram todos que se reinventar para entrar dentro desse processo. E a gente normalmente, nós fomos formados, nós nascemos, na maioria que estão aqui, no século XX, né? E aí a gente tem que dar aula para uma galera totalmente diferente do contexto em que a gente nasceu. São outras questões. Então você tem que se reinventar, muitas vezes. Você tem que falar a linguagem das pessoas,
né, dos alunos, eles estão em outra vibe, muitas vezes. E quando você traz, né, essa capacidade de reinvenção e um olhar crítico que a geografia proporciona dentro da realidade que eles estão vivendo, essa aprendizagem ela se torna muito mais significativa. Entende? Do que a gente ficar falando ali um monte de teoria, um monte de pesquisa, um monte de coisa que é totalmente teórica, e ele ficar ali boiando, viajando a aula inteira, e aquela aprendizagem não ser significativa. Então, tipo, tem que gostar. Como ela falou, até pela capacidade de se reinventar mesmo. Lembrando que esse programa não é um programa de autoajuda, nem um teste vocacional. Ô, Guilherme, você está falando aí de autoajuda? Nós, professores, às vezes precisamos de um pouquinho de ajuda também extra, né? Mas, por exemplo, eu já dei aula no ensino fundamental, no EJA, no ensino médio. Eu gosto de trabalhar com adolescente, jovem. Eu não tenho paciência para trabalhar com criança, mas já tive a experiência, né? Então, assim, isso que a Gabi colocou da afetividade é muito importante no processo de aprendizagem, você ter uma relação de afetividade com a disciplina, mas também com o professor com os alunos, para que o trabalho seja bem desenvolvido. Pedro pergunta, qual o papel da geografia na educação brasileira? Bom, a geografia está entre as disciplinas que vão ajudar a construir esse pensamento crítico, cidadãos conscientes, né, que possam construir um mundo melhor, uma realidade melhor. Então, se você junta ali história, sociologia, filosofia e também a geografia, são disciplinas que se complementam para poder fornecer ao cidadão brasileiro as ferramentas que ele precisa para entender a história do Brasil, para entender as relações do Brasil com o mundo, para entender por que nós estamos nessa condição política e econômica atual, como que a gente poderia sair dela, por que a nossa natureza é explorada de uma forma ou de outra. De fato, construir um cidadão consciente e proativo, né? Porque é uma coisa, só o sentido de ser proativo mesmo, né? De transformar a realidade. Milton Santos tem uma frase que diz que o poder da geografia é dado pela capacidade de entender a realidade em que vivemos. Então, eu acho que essa frase dele revela muito, assim, sobre a ciência geográfica. É você estar em um lugar, você estar em um espaço e você entender, né, essa realidade de maneira crítica, de maneira profunda. Não é, nossa, porque as pessoas falam muito, né? O Brasil é muito ruim, o Brasil é uma porcaria, mas por que é que nós estamos nessa situação? Por que é que o Brasil se encontra nessa realidade econômica, nessa realidade social? E quando você vai para a escola e você consegue ter um olhar crítico e compreender esse processo de formação, e esses desdobramentos que foram se tomando ao longo dos anos, a partir do governo que está sendo estabelecido, a partir das trocas comerciais e a partir das relações diplomáticas, você consegue entender essa perspectiva, né? Essa aprendizagem se torna muito significativa. Então, o papel da geografia na educação é essencial. É você entender realmente a realidade, né? Muito mais do que da maneira que ela é colocada para você, né? Mas de uma maneira crítica e de uma maneira mais profunda. Pergunta. Henrique perguntou, a geografia te escolheu ou você escolheu a geografia? Qual a sua motivação diária para trabalhar com ela? Gente, a geografia me escolheu, viu? Eu corri dela de uma maneira que você nem pode imaginar. Eu, quando estava nesse processo de vestibular, eu queria fazer geologia, mas eu queria fazer geologia, e é até engraçado falar sobre isso, parece até uma frase de motivação, né, de autoajuda, mas é real, é a minha história. E eu queria fazer geologia, mas eu queria fazer geologia muito mais para provar que eu poderia fazer algo mais concorrido, né, para minha família, do que algo que eu realmente queria fazer, que era geografia e que era ensinar. Então eu entrei na universidade com o objetivo de ser pesquisadora, porque eu corria, né, de querer ser professora, mas como vocês falaram aí no início, eu comecei a dar aula no terceiro período e fui completamente pega pela paixão que é dar aula, pela paixão que é ensinar e pela grandiosidade que é a geografia. Então eu acredito que ela me escolheu e eu sou muito grata por ela ter me escolhido, porque é uma ciência maravilhosa. Bom, eu gostava muito de geografia e história, mas eu ficava na dúvida do que eu ia fazer. Daí eu prestei na estadual para história e na federal para geografia, e eu passei nos dois.
E aí, na época, a federal teve uma greve, então o ano letivo da estadual começou primeiro, e aí eu comecei o curso de História. Mas aí, quando regularizou e a gente liberou as matrículas da federal, eu fiz matrícula na Geografia, e aí não dava para conciliar, era no mesmo horário e não tinha jeito. Aí eu tive que fazer uma opção. Na época, eu gostava das duas disciplinas, eu não conseguia ter essa leitura do que propriamente era a geografia, né? Mas, assim, na época eu optei pela federal, em vez da estadual, né? Pela estrutura, né? O campus era mais perto de casa, e aí eu optei pela geografia. E eu fui me apaixonando ao longo do curso, né? Conhecendo toda essa gama de temas e áreas que a geografia aborda, ainda os trabalhos de campo, que é uma parte motivadora, assim, ao extremo, é a melhor parte que a gente tem. Aí eu fui, de fato, capturada pela geografia também. Gustavo pergunta, vocês enfrentam algum preconceito por serem geógrafas? Alguma diferença se fossem homens? Gente, eu acredito que não é nem por ser geógrafo. Acho que eu pelo menos, eu acredito que eu enfrento um certo tipo de resistência das pessoas por ser mulher e por ser mais jovem. Em reunião de pais, por exemplo, quando os pais vão conversar com os professores, quando eles olham para mim e veem que eu sou mais nova, né? Veem que eu sou mulher, também acho que isso contribui. Você percebe que a credibilidade que eles dão não é a mesma. Talvez também pela disciplina, ter menos carga horária no currículo e por ter essa questão das pessoas acharem que existe hierarquia de disciplinas e acharem que umas são mais importantes que as outras. Eu sinto, às vezes, esse tipo de resistência, assim. Mas eu acredito que nem é só com relação à geografia. Eu acho que, às vezes, a mulher, quando ela é inserida em ambientes que tem muitos homens ou que tem pessoas que são muito mais velhas, as pessoas têm um pouco de resistência. E é bem chato, assim, porque você às vezes tem um carinho tão grande pelo que você faz, né? Você tem uma análise tão legal sobre aquele ambiente que você está ali inserido. E você vê essa resistência, às vezes essa falta de credibilidade, sem a pessoa nem ter lhe ouvido, é bastante ruim, assim. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que a geografia reproduz, como a Gabi estava falando, o machismo que já existe na sociedade, né? Então, assim, não é uma coisa específica da geografia, mas acaba acontecendo uma outra situação. Na educação, de maneira geral, a gente tem um número grande de mulheres, né? Mulheres professoras. Mas quando a gente vai para a área da pesquisa, o forte das pesquisas ainda são os homens, né? Em todas as áreas, não só na geografia. Apesar de que as mulheres, nos últimos anos, elas vêm ocupando o maior número de vagas na pós-graduação, né? Na mestrado, doutorado, mas quanto mais qualificada é a pesquisa, maior é a presença de homens. E temas relacionados ao feminismo, à mulher, dentro da geografia, eles não têm grandes espaços. Então, assim, não propriamente como geógrafo em si, mas os temas relacionados à mulher, ao feminismo, a gênero, de maneira geral, no Brasil, principalmente, é muito difícil ainda. Pergunta. Bárbara perguntou, qual o seu maior objetivo no trabalho? Eu tenho certeza que meu principal auge, assim, na minha profissão seria realmente ter essa capacidade de formar cidadãos mais críticos, mais empáticos uns com os outros, porque eu realmente não acredito que a solução venha de um governo, sabe? Eu acho que a solução realmente vem de pessoas que estejam com a visão mais crítica, com uma educação de qualidade e pessoas que acreditem no seu potencial mesmo, assim. Acho que vocês perceberam aí ao longo de todo o podcast que eu tô falando muito sobre pessoas, sobre paixão, sobre gostar do que se faz. E o meu objetivo, assim, profissional é realmente fazer mais cidadãos críticos, né? E pessoas que gostem do que façam, né? Pessoas que escolham aquilo que elas verdadeiramente querem fazer. Porque eu acho que quando a gente faz as coisas com paixão e com amor, com significado, a nossa vida tem mais propósito. Então, eu acredito que dentro de formar cidadãos mais críticos, acho que formar cidadãos que corram para o seu propósito, né? Aquilo que eles escolheram ser, e não aquilo que pediram para que eles sejam. Para que eles possam brilhar a verdadeira identidade deles, né? E não,
algo que alguém sonhou para que eles fossem. É isso. O meu maior objetivo na sala de aula é proporcionar aos alunos a capacidade de leitura da realidade. Meio pretensioso, né? Mas é isso, dar ferramentas para que eles consigam entender as relações de poder e o papel de cada elemento, cada componente, processo na nossa realidade. Pergunta. Laísa pergunta. Vocês fazem cálculo? Tem sim, acredito que aí no ensino fundamental e médio são cálculos mais simples, né? Mas tem que fazer, é necessário sim. Então, em geografia a gente tem que fazer cálculo, né? A gente acaba na climatologia, na cartografia. Os SIGs são programas de bancos de dados que geralmente fazem esses cálculos, né? A partir dos algoritmos, que facilita bastante o trabalho, mas a gente tem que fazer cálculo, né, Gabi? Pergunta. José Ricardo perguntou, é muito difícil aturar os alunos? Às vezes é, minha gente, às vezes é complicado. Estressa um pouquinho. Aí é por isso que você tem que fazer o que Luísa disse, né? Você tem que ir para a licenciatura se você gostar, porque você com certeza vai se estressar, você com certeza vai levar trabalho para casa. Se você tiver as redes sociais abertas, o seu aluno vai lhe seguir no Instagram, ele vai achar que o professor não vai ao shopping, que o professor não faz nada, que ele só dá aula. Então, às vezes é difícil, mas acredito que ele não trabalha, né? Exatamente. Você trabalha com o quê? Você só dá aula? Dar aula é uma relação profissional, assim, muito intensa, né? Então, tem hora que os alunos tiram a gente do sério, que é difícil. Mas eu, particularmente, que gosto de trabalhar com adolescente e jovem, eu lido muito bem com eles, né? A gente tem que levar um pouco na brincadeira, na piada, às vezes dar um break na aula, né? E deixar fluir aquela energia que está acumulada, né? Mas a gente lida bem com eles. Pergunta. Vinícius pergunta. Você gosta de ser professora? Eu amo, gente. Eu realmente sou apaixonada pela minha profissão. Não penso em mudar. Eu sou muito apaixonada pelo fato de você lidar com sonhos, né? O professor, ele é um incentivador muito grande. E eu tenho esse viés, assim, sabe? De incentivar pessoas. E esse poder que nos é dado, né? De uma forma ou de outra, faz a profissão se tornar uma profissão com muita vida. Quantos alunos chegam para você, às vezes, como se você fosse da família mesmo, né? Falando de alguns problemas, algumas situações, algumas situações de insegurança, de ansiedade, e você poder ajudar nesse sentido, né? Você poder motivar. É algo incrível. E além de você passar pelo processo de construção, né? Desse estudante, esse processo de construção crítica e de amadurecimento mesmo. Quando você pega um aluno, sei lá, do 6º ao 9º ano, ou do 1º ao 3º ano, você vê esse processo de evolução. É algo muito motivador. Eu amo muito ser professora. Eu adoro também. E a parte que eu mais gosto é justamente ver essa evolução que a Gabi estava colocando, né? Que o aluno chega para você num nível, numa série, e depois de 1, 2 anos, né, estudando conteúdos, não só de geografia, diversos, você vê o amadurecimento dele, né, a construção da criticidade dele. E como ele passa, inclusive, a se comportar de maneira diferente, né? Então, essa é uma parte, assim, muito gratificante. E aí, eu tenho um aluno que foi meu aluno, assim, na periferia, aqui em Goiânia, num colégio militar que eu trabalhei, de uma situação, assim, de pobreza até. E o ano passado ele me achou no Facebook para falar que estava fazendo doutorado na Unesp, no interior de São Paulo. Então, assim, transforma a vida, me emociona, inclusive, transforma a vida, né? Eu arrepiei. Pô. Agora a emoção subiu a nível máximo nesse programa. Não, é isso, educação é transformação de vidas, né? E o Paulo Freire fala muito isso, né? Como que é, Gabi? A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E para a geografia, o Paulo Freire tem uma frase que eu acho muito legal que assim, resume muito o que é a geografia. Ele vai falar o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da escrita. E a geografia é muito isso, né? Ler nosso mundo, as nossas relações, a nossa realidade.
E quando a gente lê a nossa realidade, entende ela, a gente entende que a gente tem que transformar ela. E a gente só transforma a realidade da gente transformando a gente mesmo, né? Então, a educação muda a gente e a gente muda o mundo. É isso, eu acho que o conhecimento ele abre muitas portas, né? Você vê histórias como a de Malala, por exemplo, que é uma ativista, né? E que levou um tiro, né, no rosto aos no ônibus, simplesmente por lutar pelo direito das mulheres estudarem no Paquistão. Então, o conhecimento foi apresentado para ela de uma maneira tão incrível, que transformou tanto a mentalidade dela, que isso levou ela para uma luta que hoje, né, tem uma proporção assim global. E o quanto a mentalidade dela foi transformada, né? Eu acho que quando ela teve esse contato com o conhecimento, isso foi algo tão libertador e tão transformador, que ela foi capaz de chegar a níveis extremos, né? Para que as pessoas tivessem acesso a isso. Então, o conhecimento, ele abre muitas portas. Você, com certeza, não é mais o mesmo. Depois de um livro que você lê, depois de um filme que você assiste. E é muito bom, né? Poder estar nesse lugar de poder proporcionar esse conhecimento para pessoas. Democratizar também, né? Esse conhecimento. Pergunta. Bárbara Luiza perguntou: o que você aprende ou aprendeu com a geografia? Gente, aprendi a ser muito mais crítica, né? Com relação à minha realidade. Aprendi a ter uma localização espacial muito maior, porque na escola eu era péssima com relação à localização de mundo, com a localização do próprio Brasil. Aprendi a relacionar muito as coisas. Ela, como a gente falou aí ao longo desse podcast, a geografia ela tem essa capacidade de relacionar uma coisa com a outra. E em toda aula minha, meus alunos falam muito que eu estou falando de uma coisa e daqui a pouco eu faço uma conexão que às vezes eles nem imaginam que eu vou fazer e eu trago, né, essa referência. E essa capacidade de interrelacionar, essa capacidade de ser mais crítico, né, de ter uma visão mais holística, como eu já falei, tudo eu tenho certeza que foi a geografia que me proporcionou. E é isso. Eu concordo com a Gabi. Essa leitura crítica. É isso que a geografia me proporcionou também. E essa necessidade de sempre estar estudando, né? Porque às vezes a gente acha assim, estudei né, um fato histórico e entendi. Não, tem algo mais além disso, né? Então, tem a localização, tem o clima, né? Tem a economia, tem as integrações. Então, sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprender, né? É uma ciência muito atual, né, Luísa? A gente tem que estar muito por dentro das atualidades. Nossa, você falou uma coisa que é muito verdade, porque sempre que acontece alguma coisa, a gente tem que, né, atualizar a leitura geográfica desse fenômeno que está acontecendo. Não, e é legal que às vezes os alunos chegam assim, tipo, depois de assistir o Fantástico, né? Professora, e o vulcão que apareceu não sei o quê? E o deslizamento não sei o que lá? E o furacão não sei aonde? Às vezes você nem sabe da notícia, os meninos estão enchendo você de chuva, de pergunta, né? E a guerra que tá acontecendo não sei aonde? Você fala onde que tem guerra, gente? Porque não sei quem bombardeou, não sei. Então, assim, isso que a Gabi colocou é muito sério, assim, das atualidades. A gente tem que estar assistindo o jornal sempre, né? Para conseguir fazer essa leitura constante do movimento da vida. Então é isso, né? Pelo visto, o geógrafo está antenado sempre, em todos os aspectos. Tem uma porrada de coisa vindo de tudo quanto é lado, né? Junta toda a parte de cálculo, junta estatística, junta política, junta relações interpessoais, sociologia, antropologia, enfim, vai sobre vários aspectos, né? Mas aí agora, aproveitando para o próximo quadro que a gente vai ter aqui, que é o Recomenda Profissa. O que vocês teriam de indicação de livros, séries que inspiram vocês ou que possa servir de referência para quem quiser se familiarizar mais com esses assuntos de um modo geral? Gente, falando sobre globalização ainda, tem um filme que eu acho incrível, que foi lançado ano passado. Foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio de melhor filme do Oscar, que é O Parasita. É um filme sul-coreano. É maravilhoso a gente buscar de novas fontes, né? Até porque
com esse mundo globalizado, a gente bebe sempre das mesmas fontes. Se você for pro cinema, normalmente vai ter um filme lá, norte-americano, que você vai assistir. E provavelmente você vai sair daquela sala de cinema do mesmo jeito que você entrou. Então, o Parasita, ele traz uma crítica social muito forte, com a relação de classes mesmo social, né? Uma família que trabalha de poder aquisitivo menor, que trabalha numa casa de ricos. E ele traz todo esse contexto diferente pra gente. É um filme maravilhoso. Mereceu demais ganhar aí o prêmio de melhor Oscar, né? Tem um livro muito bom que é O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que é um livro que explica o contexto de formação do povo brasileiro, que eu acho incrível. Quem quiser aprender mais sobre a África, tem um livro massa que é O Destino da África, que é um livro incrível também, que ele vai falar sobre todo o contexto da África. A África normalmente é algo que a gente não fala tanto, então também é um livro massa. Tem mais 2 filminhos que não está diretamente relacionado à geografia, mas traz uma visão de guerra pra gente muito massa, né, do contexto de Segunda Guerra, que é Jojo Rabbit, que estreou ano passado, que é um filme muito bom, que mostra até como as crianças enxergam a guerra, que é algo que a gente tem que sempre lembrar, né, esse contexto de guerra, para que a gente não caia na mesma situação de novo. E outro que é muito legal também, são filmes que eu assisti recentemente, tá? O Zoológico de Varsóvia, que é um filme que também traz um contexto de guerra e que também fala da questão dos judeus, né? Nesse período. Era uma família que abrigava judeus dentro do zoológico. Então, são filmes que eu assisti recentemente, que eu acho que vai acrescentar muito no conhecimento da galera aí que estiver ouvindo. Bom, a Gabi indicou vários filmes aí bacanas, né? O Parasita, inclusive, eu trabalhei no início do ano com as minhas turmas de segundo ano. De fato, é um filme que traz uma série de relações, né, do sistema capitalista de maneira bem didática, né? Bom, eu quero indicar, então, 2 livros para quem está querendo entender um pouco mais de geografia, que um é o do próprio Milton Santos, Por uma Outra Geografia, o nome do livro, Por uma Outra Geografia, que é uma linguagem mais simplificada para a gente entender todo esse processo de globalização. O Milton Santos ele vai dizer que a globalização é apresentada para a gente como uma fábula, mas na realidade, né, ela não é assim tão legal, ela é cruel. Mas ele também, no final do livro, vai mostrar possibilidades de um tipo de integração mais humana, né, uma integração que beneficie todos, né. E um outro livro é do David Harvey, O Enigma do Capital, que também é uma linguagem mais acessível, né? Os 2 autores têm vários livros importantíssimos. Se vocês gostarem da leitura, podem continuar lendo um atrás do outro, que são 2 autores que vão dar muitos elementos para ler a realidade de forma crítica. Legal, legal. E séries, alguma coisa assim, tem para indicar? Não necessariamente com esse viés mais estritamente da disciplina, mas que vocês veem a geografia inserida. Tem alguma coisa? Como geógrafas, a gente acaba fazendo leitura geográfica em tudo que a gente assiste, né, Gabi? Demais. A gente consegue fazer leitura política, econômica, social. Mas uma última série que eu assisti do Netflix é Marco Polo. Tem vários elementos interessantes, assim, da localização da Mongólia, né? É o período que o Marco Polo vai para a Mongólia. E mesmo as séries que têm também partes ficcionais, elas acabam mostrando essas relações de ambiente, território, relações de poder, né? As pessoas que acabam subjugadas. É muito interessante. Nesse seriado do Marco Polo, mostra muito a relação da Mongólia com a China. A China ainda não estava consolidada como um Estado-nação como a gente conhece hoje. Então, tem muito esse conflito territorial, né? Então, é muito bacana. Eu gostei muito desse que eu vi por último. Eu queria indicar um filme que eu lembrei agora, que é Beats of No Nation. Não sei se vocês já assistiram. É um filme que é classificação indicativa aí para 18 anos, porque realmente é pesado, mas que fala sobre a guerra civil na África. E é um filme incrível que mostra a realidade e a seriedade, né, que é a guerra civil e como as crianças estão inseridas nesse contexto. Então é um filme massa, e sabe aquele filme que é um choque de realidade, que você termina o filme e faz, nossa, é isso tudo? Pronto, então é um filme que vai
trazer esse choque de realidade aí pra você. E tem na Netflix, se quiser assistir, tá lá. Tem um filme do ano passado que é O Menino que Descobriu o Vento, que também passa na África. Eu achei ele magnífico para a gente fazer uma leitura de desenvolvimento tecnológico e dependência. Você pensar de tudo que o mundo já desenvolveu hoje de tecnologia e pensar que tem pessoas que morrem de fome porque não conseguem ter acesso a uma tecnologia, né, de irrigação para plantação, para subsistência, assim, me toca muito esse filme. Eu trabalho com esse filme também com os meus alunos. É incrível, Luiz, esse filme. Super indico também. Maravilhoso. Bem inspirador. Então, perfeito. Ótimas indicações, né? Aí, tanto de livro quanto série. Bastante coisas que vocês podem acessar aí na Locadora Vermelha. Livros aí que podem estar na Livraria Amazônica. Tem bastante coisa aí, hein? Bastante coisa que vocês podem aproveitar para buscar. E como falaram, tentar ver com esse olhar mais crítico tudo. Então, tudo vai poder ser referência para a geografia. É isso. E aí vocês puderam perceber, né, que o que todo mundo, de certa forma, tem que fazer é deixar os preconceitos de lado. Ser professor não é o que sobra. E o Fala Profissa deixa público o espaço e local de fala para todas as mulheres. Então, meninas, contem aí aonde que o pessoal pode encontrar vocês, como é que encontram vocês aí pelas interwebs. Bom, o único lugar que você vai me encontrar na internet é o Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. Inclusive, estou utilizando ela para democratizar mais conhecimento, produzindo aulas online. E o meu Instagram é @GabsAndrade, Gabs Andrade, com E no final, 2 Es no final. Então, Gabs Andrade. Sigam lá, compartilhem os vídeos e aprendam um pouco mais de geografia. Bom, eu tô nas redes só com perfil pessoal mesmo, né? Mas eu tô no Instituto Federal de Goiás, estou à disposição tanto para professores da rede pública quanto para a sociedade, como servidora pública, né? À disposição para colaborar com a pesquisa, com o ensino e com a extensão, especificamente no campus de Lusiânia, né? Mas à disposição do povo brasileiro também, né, gente? Então, você tem algum e-mail, alguma coisa assim que o pessoal consegue entrar em contato contigo, Luiz? luisa.machado@ifg.edu.br. Pronto. Então, aí, ó, ficou fácil. Não tem desculpa. Está relacionado à pesquisa, alguma coisa nesse aspecto, fala com a Luísa, quer aprender um pouco mais de geografia e ver alguns conteúdos bem bacanas. Segue o perfil da Gabi. Galera, então para participar conosco dos próximos episódios, é só acompanhar a gente no @falaprofissa no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail falaprofissa@gmail.com. Manda pra gente sugestão de pauta, sugestão de profissão, as suas dúvidas participando com a gente nos stories, né, que a gente abre a pergunta para os nossos convidados responderem. Ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco. E como a gente falou, mulheres, mandem mensagem pra gente, a gente quer bater papo com vocês, a gente quer dar prioridade para vocês, porque a gente sente muita falta desse espaço e do local de fala que vocês merecem. E se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto, segue a gente no Spotify, né, no Instagram e no YouTube, como já foi falado. E se puder, corre lá no iTunes e dá 5 estrelas. E, galera, obrigado, Lu e Gabi, por todas as recomendações, por esse papo maravilhoso que tivemos hoje e que a gente toque cada um aí dos nossos ouvintes. Obrigada pela oportunidade, foi muito legal bater esse papo. E eu queria só deixar uma frase para o final do Milton Santos também, né? Ele vai dizer o seguinte: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que nos separa e não o que nos une. E nesse momento de polarização no Brasil, a gente precisa identificar o que nos une, né, gente, como brasileiros. Valeu, foi muito bom. Gente, obrigada pela oportunidade, amei
Compartilho muito do que Luiz acabou de falar, inclusive reforço a indicação do livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, que vai ressaltar as nossas origens e vai realmente mostrar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, né? Juntos, nós somos muito mais fortes. Sei que é clichê essa frase, mas ela é muito real. Então é isso, agradeço, massa demais participar com vocês. Muito obrigado pela presença aqui, tanto da Luísa quanto da Gabriele, né, da Gabi e da Lu aqui com a gente. Foi sensacional esse papo hoje e até a próxima. Obrigadão, ficamos por aqui. Valeu!